Bom, boa noite. Quero agradecer o Paulo Toledo por ter me convidado. Quero que o presidente da Associação dos Dirigentes Cristãos, agradecer o Padre Transferretti por estar presente também, pelo convite, e a todos presentes. Nós temos aqui muitos slides, muita coisa para falar. Eu vou tentar ser resumido, porque senão fica uma coisa muito pesada. São questões muito técnicas, mas qual que foi o objetivo dessas ações? Primeiro, o nosso objetivo maior foi deixar a cidade mais amigável para o empreendimento, mais amigável para receber empresas, empreendimentos e desenvolvimento. Nós lançamos uma série de ações. Eu vou começar aqui sobre uma importante, que é a Lei de Incentivos Fiscais, que nós lançamos uma lei mais moderna, acompanhado do nosso Plano de Ativação Econômica e Social. Esse programa é aquele programa básico, com os objetivos básicos, que é desburocratizar, facilitar a chegada de novos investimentos e, principalmente, dar incentivos de redução de IPTU e de ISS. Só a Pirelli anunciou esses dias 200 milhões de investimentos, sendo um galpão de 56 mil metros quadrados, fora a área de fábrica de pneus de moto, que trouxe de Gravataí para Campinas, e um centro de pesquisa e desenvolvimento com base nessa lei. Essa lei foi fundamental para a Pirelli deixar o Sul, não deixar, eles estavam procurando um lugar, até ruim falar que trouxe para cá, mas essa lei trouxe, entre muitas empresas, para vocês terem uma ideia, Shopee está instalado em Campinas. Quando eles chegaram, um investimento grande, a gente recepcionou e eles pediram para não divulgar. Não quiseram fazer a inauguração, até falaram, não, prefeito, o senhor pode ir lá fazer um vídeo e tal, mas a gente nem acabou indo, se é a política da empresa não divulgar, a gente não divulga. Então, assim, tem dado muito resultado, pode passar, é isso mesmo. O que a gente tem? Dependendo dos segmentos, indústria, centro de distribuição, unidades logísticas, call centers, empresas na área de tecnologia da informação, você pode ter isenção de IPTU, isenção de TBI, isenção do ISSQN da construção civil e também das taxas, e o ISS reduz para 12. Hoje a alíquota, para 2, desculpa, a alíquota máxima é 5 e todas as leis de incentivos nós não podemos reduzir mais porque a lei federal não permite reduzir menos que 2%. Então, aí pergunta assim, quem desses setores, como que calcula o benefício? Calcula pelo nível de investimento e a quantidade de empregos gerados. Inclusive tem no site da prefeitura lá uma maquininha que você coloca, vamos investir 50 milhões, 20 milhões e vai gerar 200 empregos. Aí sai lá o período que você tem direito à isenção. E aí é validado de 6 a 20 anos, que é isso que eu falei, baseado em valor, geração de empregos, receita, valor adicional fiscal gerado, e a calculadora está disponível naquele site lá. O que é interessante? Só volta um pouquinho. O que é interessante nessa questão? Por exemplo, 20 anos. Nós estamos numa briga por trazer call centers. Data center. Tem alguns 3 ou 4 mega investimentos, são investimentos de bilhões de reais. E nós não temos problema de imposto, nosso ISS é 2%. Nós temos o valor, na lei de isenção, nós garantimos 2% para investimento acima de 700, 800 milhões de reais, porque data center são investimentos bilionários e que eles não arriscam a fazer se você tiver o risco de daqui a 5, 10 anos tiver um aumento de ISS. Então, na lei fala que, independente do que tiver no futuro, o investimento acima desse padrão tem 20 anos de garantia do ISS a 2%. Nós estamos em disputa de 3 a 4 data centers. Um problema que nós temos, aí nós não temos como resolver. O custo do metro quadrado nosso é mais caro que o custo do metro quadrado de Paulínia, é mais caro que o custo do metro quadrado de Sumaré. Aí, muitas vezes, os CEOs das grandes empresas falam, prefeito, mas como é que eu faço com o preço do terreno? Eu falo, eu vou chamar o empresário aqui e ameaçar ele. Se ele reduzir o preço, não tem condição. O preço, nós temos, o nosso metro quadrado aqui em Campinas, ele é mais caro que a região, não dá para competir com o metro quadrado de Sumaré e nem de Paulínia. Pode passar o próximo?
Aí eu vou falar de duas ações. Então, assim, da lei de incentivo, a grosso modo é isso. Eu não quero ficar dando detalhes, senão eu vou cansar vocês. E nós fizemos duas ações importantes lá no centro da cidade, que é um desafio imenso o centro. Nós temos duas ações fundamentais. Uma é a lei do retrofit. Essa lei a lei do retrofit e a lei do incentivo fiscal para o centro. O retrofit é uma lei básica. Os prédios que fizerem a reforma, nós temos 3 níveis de reforma. A reforma inicial, média e uma reforma total. Para vocês terem uma ideia, a reforma total de um prédio no centro da cidade, depois eu vou definir qual é o centro, ele pode gerar até 11 anos de isenção de IPTU. Até 11 anos de isenção de IPTU. Porque é difícil investir no centro, o centro está com problemas, não só de Campinas, mas das grandes cidades, a gente tem feito muitas ações. E se tiver, e nós já temos uns 4 ou 5 prédios, 4 processos aprovados e tem vários em análise. 4 grandes prédios ali que vão fazer a reforma e com 11 anos de IPTU de graça. A pessoa reforma e tem 11 anos para estimular. Além disso, nós temos nessa lei a possibilidade, né, de transformar o prédio comercial em residencial, o residencial em comercial. Por quê? Ali no centro, dependendo da área que você vai, o comercial está muito barato. E se você transforma em residencial, aumenta o valor do metro quadrado. Então, a lei permite isso, a transformação desses edifícios em comercial para residencial e residencial para comercial. Outra coisa importante, nós fizemos outra lei de incentivos. Nós temos, se não me engano, em torno de 60 ou mais atividades que o ISS foi reduzido no centro. Vou dar um exemplo de algumas atividades. Educação, por exemplo. Fora do centro é 5% do ISS, no centro é 2%. Área de beleza, escritórios de advocacia, e umas tantas, área de segurança, umas tantas atividades que no centro o ISS vai para o mínimo que a lei permite, que é o 2%. Então isso já está em vigor, nós temos vários processos em análise para liberar dentro do centro da cidade. A gente sabe o desafio que é você retomar o centro. Muita gente fala, prefeito, Campinas já teve um centro pujante, o que aconteceu? Falei, aconteceu quase nada, tem mais, quantos shoppings tem em Campinas? Quantos shoppings, quantos condomínios grandes com centros comerciais fantásticos? Quantas centralidades que tem nos bairros distantes do centro? Vocês vão, por exemplo, na região do Ouro Verde, tem uma avenida lá que chama Suassuna, que tem um comércio pujante lá, pujante. Você vai no Campo Grande, tem a área da Praça da Concórdia, que tem lá um comércio muito pujante. Então as pessoas não têm mais aquela necessidade de vir totalmente para o centro. E a concorrência com os shopping centers é muito grande. Aqui nós temos um dos shoppings que é o maior da América Latina, térreo, é o maior da América Latina térreo, simplesmente isso. E temos ainda o comércio eletrônico, nós temos as compras na internet. Eu conheço muita gente, a geração mais jovem, ela compra tudo na internet. Eu que sou da geração da terceira idade, a gente gosta de ver, né? Eu gosto de olhar, de ver, agora a geração mais jovem está transformando. Então, o centro enfrenta situações de concorrência que é muito complicado. Fora os condomínios que tem, tem centros comerciais, tem tudo. Então, nós temos que ter incentivo, nós fomos no limite. Nós reduzimos o ISS para atividades de serviço para o mínimo possível. Para reformas, lá, o retrofit que a gente chama. Retrofit é termo de arquiteto, eu gosto de reforma mesmo, mas aí a secretária falou, não, prefeito, fala retrofit, é mais bonito. Então, para os retrofits lá dos prédios, até 11 anos sem pagar IPTU. Pode passar o próximo. Isso, não, mas é isso aí. Isso. Isso também já falei também, pode colocar. Eu vou, para a gente ser rápido, nós temos um grande plano, não sei se vocês já viram falar, lá em Barão Geraldo tinha uma área grande que era chamada Ciatec 2. Ciatec 2 é uma área que foi destinada para tecnologia e não virou, está meio congelada lá. E nós fizemos uma proposta em parceria com a PUC, com a Unicamp, de fazer um distrito de tecnologia, de inovação.
e dentro ainda uma área mais voltada para tecnologia, para desenvolvimento sustentável. A Carol, como secretária de urbanismo, desenvolveu esse projeto junto com a Unicamp, com a PUC, vai apresentar para vocês. Mas para não ficar repetitivo, eu vou falar um pouquinho do PAIS, e depois você volta e fala desse grande projeto da Unicamp e da PUC, tá bom? Então passa lá. Isso. O que nós fizemos durante a pandemia? A pandemia foi um período muito difícil, muito difícil. Nós tivemos, quando eu assumi, muita gente falava assim, eu assumi em janeiro de 21. Falava, Dário, mas você é uma pessoa de sorte, né? Eu falei, tá bom, graças a Deus. Tal. A pandemia está acabando, daqui a pouco ninguém nem se fala mais em pandemia, em Covid. Aí veio fevereiro, março de 21. Que foi aquela segunda onda que foi, assim, devastadora. Nós chegamos a ter em Campinas 238 pacientes aguardando na fila de UTI e enfermaria. Eles estavam em unidades de retaguarda, não estavam desassistidos. Estava lá, o doutor Flávio sabe, o sufoco que foi em todos os hospitais, inclusive no setor privado também. Mas durante o atendimento à pandemia, nós fizemos um plano que foi um conjunto de 20 projetos de leis, 20, para a gente poder, pensando já no baque que a pandemia estava causando na economia da cidade, a gente fez uma série de ações para que a cidade, quando a pandemia permitisse, a cidade pudesse retomar com mais velocidade. E deu certo. Deu certo. Quer um detalhe que deu certo? Hoje, boa noite, fica à vontade, fica à vontade. Eu sempre acompanho a geração de empregos na região. Hoje, tem 3.800 vagas de empregos abertos na região de Campinas. 3.800. E, assim, claro, são empregos, a maioria são empregos de qualificação média, baixa, mas são empregos razoavelmente bons. A região metropolitana de Campinas bateu recordes de emprego nos últimos 2 anos, comparado com outras cidades, inclusive comparados com a população, não estou dizendo comparado com cidades menores. E esse plano, a gente chamou de PAIS, ele tem algumas questões interessantes. Tinha uma reclamação grande e justa que o IPTU de galpões em Campinas, galpões logísticos, eram muito altos. A gente reduziu o IPTU de galpão logístico, que foi uma das coisas que viabilizou também a Pirelli vir para Campinas, porque a Pirelli fazia o seu centro de distribuição em Campinas. Por quê? Mesmo sabendo que eles iam ter isenção de IPTU por um período longo, porque o investimento é grande, eles falaram, olha, mas quando acabar o período de incentivo, a gente vai pagar. Aí já fizeram os cálculos da redução que a gente fez, então viabilizou. E foi importante também, porque além da questão do IPTU dos galpões, nós fizemos vários investimentos e vários... vários financiamentos. Por quê? Porque nós conseguimos melhorar a capacidade de pagamento da cidade. Campinas tem uma dívida hoje pequena comparada com o tamanho do seu PIB e comparado com o tamanho do seu orçamento. A dívida não é grande, mas se a cidade também não tiver folga para pagar a parcela de financiamento, ela não pode fazer financiamento independente se ter ou não um endividamento muito grande. Então nós conseguimos melhorar a capacidade de pagamento da cidade, nossa nota nos bancos melhorou bastante, que possibilitou uma série de investimentos. Nós vamos chegar no final desse mandato perto de 2 bilhões de investimentos. Só em saneamento básico, a gente vai chegar a final de 2024 com 960 milhões. 450 quilômetros de rede de água trocada, 20 reservatórios, construções e ampliações de estação de tratamento de esgoto, transformando em estação de produção de água de reuso. Isso tudo fez com que Campinas fosse a campeã de saneamento básico do país para cidades acima de 500 mil habitantes. Porque nós ficamos em terceiro no geral, mas a primeira é Maringá, tem São José do Rio Preto, e acho que é Maringá. É Maringá, né? Maringá, mas as duas têm menos de 500 mil habitantes. Então, acima de 500 mil habitantes, nós somos campeões. E assim, é importante porque esse indicador, ele avalia
os atuais números de distribuição de água tratada, coleta de esgoto, tratamento de esgoto e também de investimento, perda de água, troca de rede, e a cidade ganhou esse prêmio, deu até notícia no Jornal Nacional. Foi um orgulho, não um orgulho para mim como prefeito, mas para a cidade. Tivemos inúmeras ações. E desse pacote de investimentos, nós temos aí hoje em andamento mais de 100 obras na cidade sendo entregues. Vou dar um exemplo de um programa para eu passar a palavra para a Carol, para a gente já continuar nas perguntas daqui a pouco. Só de creche nós vamos fazer 16. Não fazer no futuro. Nós vamos começar em abril, já entregando 2 ou 3 e fazer uma sequência até agosto de entrega. Por que 16, prefeito? Porque existia uma fila de creche em Campinas que é histórica. É histórica, chegou a ser 14 mil crianças, 8 mil, 5 mil, 7 mil. É histórica. Tem uma ação civil no Ministério Público desse tamanho, questionando a prefeitura há décadas por que Campinas, um orçamento, um dos maiores orçamentos do país em termos de cidade, tem crianças em fila de creche. E realmente o processo que era construído das creches era um processo moroso. A creche entrava na fila da construção do centro de saúde, da pavimentação de bairro, de ponte, de tudo. Nós ampliamos a atribuição da FUMEC, que é a Fundação da Educação de Campinas, que é vinculada à Secretaria de Educação. Como que aconteceu isso? Olha como acontecem as coisas. Logo no começo do governo, a FUMEC foi lá e me convidou, falou: prefeito, vamos entregar, nós construímos um CEPROCAMP. CEPROCAMP é um centro profissionalizante, nós entregamos 4. Eu construí um CEPROCAMP lá no Campo Grande, de 2.000 metros quadrados, e tem inauguração. Eu falei: nossa, 2.000. Cheguei lá, uma construção maravilhosa, uma instalação maravilhosa. Eu falei assim: mas a FUMEC construiu? Construiu. A FUMEC pode construir? Pode. E por que não constrói creche? Na lei, a atribuição pode construir CEPROCAMP, mas não pode construir creche. Eu falei: a estrutura de vocês é suficiente? Não, para mais construções e mais projetos tem que ampliar. Conclusão: mandamos um projeto de lei para a Câmara autorizando a FUMEC a construir também creches, não obrigando. Se chegar um prefeito, um secretário e falar assim: não, a FUMEC não vai construir mais creche, eu vou voltar a construir no ritmo normal. Volta, ele é só autorizado, não é obrigado. E aí, a gente reforçou a equipe de engenheiros que tinha lá, através de concursos, engenheiros e arquitetos, e deu muito certo. São 16 creches, e aí também é outra coisa. São creches, a gente fala o termo creche, parece aquela casinha lá, com 3 quartinhos, com as crianças. Não é isso não. São construções que variam de 1.700 a 2.000 metros quadrados, com uma arquitetura fantástica, distribuído na cidade onde tem demanda, e a chance histórica da cidade é de reduzir a zerar a fila de creche. Hoje tem 4.500 crianças em fila de creche. Nós estamos gerando 5.000 vagas. Mas não é conversa de promessa, não. Elas já estão subindo, tanto que o mês que vem tem 2 prontas para entregar e está ficando muito lindas. Marta, as pessoas podem isso. E checar. Eu vou falar. Nós temos um site que você entra lá e coloca Obras do Paz Campinas. E vem um mapa da cidade de Campinas, e você aponta lá na região, naquela obrinha, e vê a situação da obra, o andamento da obra. Então isso é muito importante. Eu, quando não tenho muito o que fazer, que é um pouco difícil, eu fico olhando, se eu percebo que a foto está antiga lá, eu já ligo para o secretário: o que está acontecendo? Mas é legal, vocês podem seguir, que você consegue seguir todas as obras. Vocês falaram, o que às vezes é importante a gente ter um olhar diferenciado. Já faz tempo que eu visito escolas em Campinas, aí fui numa escola, vi uma telha de Eternit lá, sabe, aquelas fibrocimento. Eu falei: meu Deus do céu, mas então é uma cidade desse tamanho. Aí liguei na Secretaria de Educação, falei: me levanta todos os telhados das escolas, porque nós temos 208 escolas e vamos somar mais 16, porque essas 16 creches são escolas infantis. Aí passou uns 2 dias, chegaram lá a lista dos telhados. 95 escolas em Campinas tinha telhado ou de fibrocimento
o chamado antigo Eternit, no meu tempo falava Eternit, né, que até a marca não é nem colher. E umas ainda com telha de barro, também telhado com vazamento. Bom, para resumir a história, eu achei que era uma coisa fácil de resolver 2, 3 escolas, eram 95, e nós lançamos um programa Teto Novo e já começamos a trocar, vamos trocar 95 telhados. Vai ser a telha, aquela sanduíche que chama, com isolamento, dá um conforto térmico melhor, só que trocar 95 telhados vai acabar no final de 25, porque esse ano a gente consegue trocar as 30 escolas que estão em pior condição. Então, assim, é muito investimento, mas é um investimento com responsabilidade. A dívida de Campinas é uma dívida extremamente controlada e a cidade tem capacidade. Tanto que nós estamos fechando com o BNDES, só para encerrar, o financiamento dos piscinões, que é o piscinão da Princesa do Oeste, que vai ficar lá na cabeceira, no Paranapanema, e depois mais um na Princesa do Oeste, na Orozimbo Maia, e um pacote aí de 5 piscinões. E com capacidade do município de ter financiamento. E do BNDES é um juro bem mais baixo, são acho que 20 anos de pagamento com juro baixo, e isso foi também esforço de fazer uma gestão financeira responsável. Porque se você não tiver... Olha, todo mundo aqui que já foi, aqui tem muito empresário, todo mundo que já foi fazer financiamento no banco, então a prefeitura é pior. Da Secretaria de Finanças, uma semana. Porque você também, se você for regular documento, eles dão um parecer contrário e não sai um centavo. E felizmente deu certo. Nos próximos dias a gente assina aí e tem uma parte desse recurso, acho que é 80 milhões, é do Fundo Clima, que acho que é uma das primeiras vezes que o BNDES vai emprestar esse recurso. Esse é praticamente sem juros, então é um dinheiro que é importante para a cidade. Esse é uma parte que a gente falou aí do programa de ativação da economia, da lei de incentivos, e eu vou passar a palavra para a Carol. A Carol vai falar um pouco do nosso programa, eu chamo Distrito de Inovação. É uma área grande que já foi destinada para tecnologia lá em Barão, mas não teve sucesso, porque ela tinha muitas questões que não atraíam empresas de tecnologia e ficou lá congelada. E através de um trabalho articulado, com a Unicamp, PUC, CNPEM, CPQD, todo mundo que tem interesse em tecnologia na cidade e a população, tivemos 30 audiências públicas discutindo tudo, e a gente chegou aí numa proposta, a Carol vai falar. Esse agora está na Câmara. Esses que eu falei, está tudo aprovado e em vigor. Não tem nada que eu falei aqui que vai depender de votação na Câmara, não tem nada que eu falei aqui que não está em vigor. O que a Carol vai fazer um resumo é uma proposta que a gente acredita que consolida a cidade como a grande cidade da tecnologia, da inovação. É o que vai consolidar, porque é uma região que foi vocacionada há muitos anos atrás e, infelizmente, não conseguiu chegar no objetivo e tem uma área meio que congelada lá. Então, a Carol, que coordenou esse projeto, vai falar um pouquinho. Rapidamente, né? Obrigado. Então, nós fizemos uma grande pesquisa de cidades inteligentes, inclusive fomos para a Coreia do Sul na gestão da área, fomos para Barcelona, no @22, para fomentar o desenvolvimento de uma cidade a longo prazo. Então, a gente não está pensando em Campinas só no dia de hoje, mas pensando em Campinas em planejar e ordenar para o desenvolvimento. Então, nós fizemos uma proposta de alteração de zoneamento, de que tudo que nós pesquisamos, qualquer polo de tecnologia, a gente tem que morar, trabalhar, residir e ter lazer. Isso é fomentar uma centralidade e que no zoneamento hoje só pode atividade econômica. Não pode residências, não pode ter áreas de lazer e convívio. Então, de todas as empresas que nós pesquisamos, que hoje estão instaladas no polo, há uma grande demanda nessa área do mercado imobiliário, de um desenvolvimento, lógico, baseado nos 17 Objetivos da ONU, Desenvolvimento Sustentável, pensando que a gente chama uma palavra um pouco diferente, são gentilezas urbanas, que é calçadas mais largas, avenidas com arborização, com drenagem, com a fiação enterrada. Então, como desenvolver uma cidade inteligente?
Então, nisso foi um trabalho já há anos que a gente vem desenvolvendo. A PUC e a Unicamp, inclusive, participaram, fizeram a viagem com a gente também. Teve curso de especialização onde os professores puderam utilizar a nossa área como um grande laboratório. Então, hoje a situação atual, a gente fala que é uma monofuncional, porque só tem uma atividade que é econômica, nem uma carência das áreas públicas, que são as áreas de parque, que estão a maioria em propriedades particulares, que a gente precisa aí devolver essas áreas para o município. Então, a gente pensar num ambiente mais estruturador, sempre pensando nas mesclas de uso, comércio e serviço, um adensamento médio, porque hoje a nossa lei, na expansão acima, ela permite até 12 pavimentos, que não coaduna com o projeto de um polo tecnológico, que é uma densidade um pouco mais baixa, e carecer realmente dos transportes e do viário para a gente resolver um problema de varão, que é a mobilidade. Então, a partir do momento que a gente abre todo esse desenvolvimento no CEATEC 2, a gente tem mais fluidez no trânsito também. Então, é um projeto que nós tivemos 12 audiências públicas, foi muito discutido com a população, foi feita consulta pública e hoje o projeto de lei está na Câmara e para a gente discutir lá também, tá? É importante que a população participou, a equipes das secretarias também, Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura, Secretaria do Planejamento. Então, a gente se sente muito honrados, né, toda a equipe, de entregar um projeto que é a altura de Campinas, pensando no desenvolvimento, né, de 30 anos, que é a projeção desse adensamento nessa região. Tá? Então, eu fico à disposição. Esse material todo chama Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, está na página da Secretaria também, tanto de Planejamento quanto de Urbanismo. E nós temos vídeos, apresentações, enfim, se vocês quiserem depois conhecer mais um pouquinho, a gente está à disposição lá também, tá bom? Acho que era isso. É isso. Bem resumido. Tá bom?